Leiamos, pois, então, o texto de Mateus, capítulo 3, e o versículo de número 2. Todos estão comigo? Amém? Amém. Diz assim o texto, Mateus, capítulo 3, versículo 2, diz assim. Eu vou ler o 1 e o 2, tudo bem? Amém. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mantenham as suas Bíblias abertas, passem uma folha adiante, vamos ao capítulo 4, versículo 17. Glória a Deus. O primeiro texto, o evangelista Mateus menciona João Batista. No segundo texto, a menção é a respeito do conteúdo da mensagem de Jesus, o Cristo. Diz assim: e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Podeis tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Irmãos amados, eu estou mais feliz do que comumente. Glória a Primeiro Deus. por revê-los, para mim é uma felicidade. Outra felicidade é o fato de estar ministrando a vocês uma porção das Escrituras Sagradas. E outro sim é ver a minha filha e o meu filho sentado na nave da igreja enquanto ministramos a palavra de Deus. As minhas fiéis testemunhas, né? Os que conhecem o nosso dia a dia, a nossa peleja, a nossa batalha, a nossa luta, a minha esposa, todos estão aqui. A minha família está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A família de Jesus não cria que ele era o Cristo. Passaram a crer depois. Por isso que eu fico feliz de ter a minha família aqui. Desejo dizer a vocês algo a respeito sobre arrependimento. Eu fiz algumas anotações, eu ouvi algumas pessoas, eu li alguns textos, eu examinei as Escrituras Sagradas para trazer a vocês uma mensagem a respeito do arrependimento. Nunca foi tão pertinente esta mensagem, nunca foi tão relevante, nunca foi tão importante falar sobre arrependimento. Eu quero ir além. Nunca foi tão importante falar de arrependimento para crentes. Nunca foi tão importante falar sobre arrependimento para cristãos. Pois costumamos direcionar esse texto para fora. Costumamos falar que os mundanos, que os ímpios, que os homens inconversos devem arrepender-se. Eu quero dizer, todos nós devemos nos arrepender. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que arrependimento é a peça-chave, é a mola principal da pregação cristã evangélica. Em Lucas capítulo 4, o versículo 47, o evangelista Lucas diz que quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele diz: e em seu nome pregue o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela se completa, e que um texto particular não quer dizer tudo sobre aquele assunto. Eu preciso examinar toda a Escritura para compreender o que ela pensa a respeito de um determinado assunto. Quando o evangelista Mateus diz: ide e fazei discípulos, está incutido no ato de fazer discípulos pregar o arrependimento. Glória a Deus. O arrependimento é o pontapé inicial para que haja na vida de um homem ou de uma mulher a salvação. E eu vou tentar explicar isso dentro do tempo que nos foi proposto. Então, vamos lá. Primeiro,
Quando João Batista começa o seu ministério, quando ele abre a boca para o mundo, a palavra que sai dos seus lábios é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meu Deus! Esta mensagem é uma mensagem muito comum, porque sempre que um povo subjugava outro povo, um mensageiro do povo que subjugou ia entre as terras dizendo: entreguem-se, rendam-se, é chegado o reino de fulano de tal. Um cavaleiro perseguia as terras desse reinado dizendo: entreguem-se, rendam-se, senão vocês serão destruídos. Se houver arrependimento, se houver entrega, haverá clemência. Se vocês observarem, quando Jeremias prega a palavra para o seu próprio povo, ele diz: assim diz o Senhor, se vocês se renderem e se entregarem ao rei da Babilônia, nenhum de vós se perderá. Meu Deus! Então, quando João Batista começa o seu ministério, ele está anunciando que o reino de Deus viria sobre a terra e seria um reino de vitória. Mas que a vitória aconteceria através do arrependimento. Meu Deus! Aleluia, Deus. Assim como uma nação não destrói a outra, quando a mesma levanta a bandeira branca, já viram esse ato? A bandeirinha branca, ele levanta rendimento, rendição. O ser humano também não será destruído com o diabo e os seus anjos, se demonstrar arrependimento. Meu Deus! O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, que é conquistada através do arrependimento. Quando Jesus começa também o seu ministério, podemos observar em Mateus 4,17 que a mensagem é exatamente a mesma. Meu Deus! É como se houvesse um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, Deus. Essa mensagem é muito importante. A mensagem do arrependimento é de crucial importância, de fundamental importância. Assim como a salvação não é um ato isolado, único, o arrependimento também não é um ato único. Ele é constante, intermitente, regular. Devemos nos arrepender todos os dias. Meu Deus! Aleluia, Deus. Escutem, quando Pedro é questionado, eu quero mostrar para vocês nas Escrituras Sagradas que o arrependimento é parte fundamental da mensagem cristã, e se não o fizermos, estamos suprimindo, estamos ocultando, e estamos assim privando as pessoas de chegarem ao conhecimento da verdade, se não pregarmos o arrependimento. Em Atos capítulo 2, versículo de número 38, eu vou ler o 37 para que vocês entendam o contexto da palavra. Diz assim: ouvindo eles isto, ouvindo quem? A multidão. O Espírito de Deus havia descido, cumprindo-se assim a promessa e o rogo de Cristo ao seu Pai. Todos foram cheios do Espírito. Pedro toma a palavra e começa a pregar a mensagem. Ele começa a explicar aquele acontecimento. E então os homens, ao ouvir a pregação evangélica, dizem, depois de compungirem-se, depois de contristarem-se, eles dizem, e disseram-lhe, o que faremos, irmãos? Pedro estava falando a respeito da providência de Deus por meio de Cristo. E eles disseram, o que faremos então para ser salvos? O que podemos fazer diante desta promessa, diante desta palavra? E Pedro diz, arrependei-vos. Aleluia.
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus, para o perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito. Aleluia, Jesus. Escutem, Pedro, ele acata na íntegra, a ordem de Jesus citada por Lucas. Vão, preguem o arrependimento e em si o perdão dos pecados. Se vocês analisarem Lucas 24, 47 e Atos 2, 38, vocês verão que a mensagem de Pedro está intimamente ligado com a ordem de Jesus. Ele diz: arrependam-se dos vossos pecados e sejam perdoados. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus poderoso, aleluia. Se nós avançarmos um pouquinho essa leitura para Atos 3:19, a mensagem continua. A Bíblia diz que Pedro, ao pregar para uma multidão que havia visto o milagre da cura do coxo no templo, ele disse assim, em Atos 3:19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim aos tempos do refrigério pela presença do Senhor. Percebem que o perdão acontece depois do arrependimento? Eu não quero que isso fique pesado para vocês, mas eu já vou entrar no assunto que eu gostaria de abordar. Em Atos capítulo 17, o versículo 30, aqui é Paulo falando no Areópago, falando aqueles idólatras que tinham centenas de placas, cada uma direcionada a um Deus diferente. Paulo encontra então uma placa ao Deus desconhecido. E Paulo estrategicamente aborda uma divindade que eles adoravam mesmo sem conhecer. E isso é muito sério, porque quando Cristo aborda a mulher samaritana que acredita que o lugar certo de se adorar é no Monte Gerizim, enquanto os judeus adoravam no templo, Jesus diz: vocês adoram a quem não conhecem. Há muitas pessoas que adoram um Deus que não conhecem. E só existe uma maneira de conhecer a Deus, é conhecendo a Cristo, pois ele disse a Felipe: estou tanto tempo convosco e você me diz, mostra-nos o Pai. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Para conhecermos melhor o nosso Criador, precisamos olhar para o seu Filho, pois ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas aqui em Atenas existiam pessoas que adoravam um Deus desconhecido. É um amor cego, insano, inconsciente. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, mas Jesus afirmou: vocês adoram a quem não conhecem. Aleluia, Deus. E eu me pergunto, será que conhecemos a Deus? Hã? Será que conhecemos a Deus? Meu Deus. Oh, Jesus poderoso, aleluia. Santo Deus de Israel. Deus seja louvado. Com exceção de irmãos que possam ter problemas com a visão, com exceção de irmãos que possam ter problema com relação à escolaridade, isso é possível, e por uma questão da vida não conseguiu ainda ter o privilégio de entender os caracteres do alfabeto, formar palavras, então ler. Com exceção destes, que oram para que Deus lhes conceda graça para tal coisa, o porquê não ler as Escrituras?
Porque só existe um meio de conhecer a Deus, é conhecendo Jesus. E só há um meio de conhecer Jesus, é examinando as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Para que possamos ter uma compreensão de quem servimos, precisamos examinar as Escrituras sagradas, para não incorrermos no risco de adorar o que não conhecemos. Então, olha só que interessante, no versículo 30 do capítulo 17 de Atos, meus irmãos, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Meu Deus. Paulo diz a essas pessoas que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena que imediatamente todos os homens se arrependam. João Batista é mais enfático quando fala de arrependimento, porque dizer que está arrependido não é o suficiente, é necessário demonstrar, é necessário produzir frutos dignos de serem considerados um ato de arrependimento. Ah, é Jesus, aleluia, Deus. João Batista diz: vocês não me enganam, pois o machado está posto à raiz das árvores. Vocês devem produzir frutos que demonstrem tal arrependimento. Meu Deus. Senhor, eu quero enterrar meu pai. Não. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Tu, pois, vem e me segue. Ou seja, demonstre arrependimento. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, depois de negar a si mesmo, então siga-me. A conversão demonstra conversão. Uma pessoa, uma vez convertida ao cristianismo, ela demonstra essa conversão. A Bíblia diz que eles não podiam ocultar-se, pois os sacerdotes perceberam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Os discípulos, considerados de uma seita chamada do Caminho, foram chamados de cristãos por se parecerem com aquele a quem pregavam. Então, tendo lido esses textos, eu quero agora trazer a vocês algumas reflexões. A primeira é que o arrependimento, no dicionário Aurélio brasileiro, está muito relacionado à palavra conversão, que é mudança de atitude, mudança de estado, mudança de direção. Então eu quero dizer para vocês que a palavra arrependimento, ela está ligada a 5 fatores, que eu gostaria que vocês levassem consigo, no coração e na mente. O arrependimento está ligado a pelo menos 5 fatores, e o primeiro deles é a convicção. Quando você se arrepende de algo, você deve primeiro tornar-se convicto. E olha o que quer dizer a palavra convicção: certeza adquirida, persuasão íntima, certeza. Meu Deus. Uma pessoa deve ser convicta de que é pecadora, de que está encharcada pela natureza decaída. E uma vez que diz estar arrependida, deve reconhecer, de maneira convicta,
de que ele por conta própria não tem poder ou capacidade de fazer qualquer coisa que o conduza à salvação. Os homens, ao ouvirem Pedro pregar, compungiram-se em seu coração, entendendo e compreendendo a sua condição pecaminosa, e disseram: o que faremos então? Aleluia, Deus. Santo tu és, Senhor. Aleluia, Jesus. Não há em nossos dias convicção. Não há em nossos dias convicção ou persuasão íntima. É uma comunicação com a sua própria alma. É uma conversa interna. Davi diz: contra ti, Senhor, pequei. Contra ti, Senhor, somente pequei. Isaías disse: ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meu Deus. Alguns se aproximavam dos apóstolos confessando os seus pecados. Glória a Deus, Jesus. Alguns se aproximavam de Jesus confessando os seus pecados. O nome disso é convicção. O verdadeiro, genuíno arrependimento, ele vem com a convicção do que sou e do que serei sem Cristo. Meu Deus. Aleluia, Deus. Temos convicção de várias coisas, mas por muitas vezes não temos convicção do que somos ou da condição em que estamos. Pecamos e não confessamos. Meu Deus. Pecamos e não nos arrependemos. Pecamos e fingimos que não pecamos. Erramos e fazemos como se nada tivesse acontecido. Pecamos no entendimento, no pensamento, pecamos com palavras, pecamos com atos, pecamos por omissão, pecamos por negligência, pecamos. Mas estamos convictos de que isso não fará dano algum a nós. Porque levantamos a mão e dissemos: aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Meu Deus. João Batista disse que a convicção do arrependimento produz frutos. Jesus diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vocês lembram-se quando Jesus se aproxima da figueira e percebe que a figueira não tem fruto? Meu Deus. Ó, ele toca e amaldiçoa a figueira. No outro dia os discípulos ficam assustados pelo fato de Cristo ter amaldiçoado aquela figueira. Alguns dizem que era época e que era tempo e que a figueira era frondosa. Esperava-se que naquele momento tivesse fruto naquela figueira, mas não o tinha. E qual é o comportamento de Jesus ao ver que uma árvore que deveria dar tempo, deveria estar no tempo de dar fruto e não o dava? Jesus faz o que João Batista disse: está posto o machado à raiz das árvores. Se uma árvore não produzir, não presta para nada, Meu Deus. senão para ser cortada e lançada no fogo. Que é uma coisa interessante. Se você passar do lado de pizzarias, você verá lá um amontoado de tocos que só prestam para isso, só prestam para aquecer o fogo. Mas nós não fomos chamados para acender fogo daquele lugar.
Meu Deus. Nós não somos palha, nós não somos restolho, porque na mão de Jesus tem uma pá que limpará a eira. O trigo será guardado no celeiro, mas a palha será lançada no fogo. A palha pode ser comparada aos bodes que ficarão à esquerda de Jesus naquele dia, dos quais ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, que praticam a iniquidade. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que perseveram, nós somos dos que vivem pela fé, nós somos dos que produzem frutos, nós somos dos convictos que reconhecem a nossa condição e por isso diariamente nos arrependemos. O arrependimento é demonstrado pela convicção, é uma certeza inerente, que faz parte de nós. Quando dobramos os nossos joelhos, reconhecemos a nossa condição pecaminosa. Isaías, quando tem contato com a presença de Deus, ele diz: ai de mim. Hoje nós viemos à igreja, entramos na igreja, oramos de qualquer maneira. Talvez isso não seja para você. Sabe o que você faz? Você examina e retém só o que é bom. Mas talvez seja para você. Tá? Talvez não seja, mas talvez seja. E se é para você, atente para o que eu estou lhe dizendo. Nós deveríamos entrar na igreja como publicano. Meu Deus. Não como fariseu. Meu Deus. O fariseu dizia: Senhor, eu não sou como os demais. Eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu faço, aconteço. Mas havia um contraste naquele lugar. O outro dizia: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Ser propício a mim. Senhor, ser misericordioso para comigo. Eu reconheço a minha condição. Senhor, eu sou ser humano, eu sou falho, eu tenho uma natureza caída, pecaminosa. Não obstante ter sido transformado em uma nova criatura, há algo dentro de mim, há uma guerra. Paulo dizia: há algo que labuta dentro do meu corpo. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu aprovo e executo. Miserável homem que sou. Se um apóstolo dizia isso, deveríamos entrar mais cabisbaixos, mais contristados, que é um assunto que vou tratar daqui a pouco. Mas a convicção nos falta, e se não houver convicção, não houve arrependimento. Meu Deus. Espírito. Quando o filho pródigo volta, o que ele diz? Pai, pequei. Uma coisa é certa, pai, eu pequei. Pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Há convicção no homem. A convicção é a certeza que você conquista, é a persuasão íntima, sobretudo, é a clareza sobre você próprio, é convicção. Existe um outro fator que está envolvido no arrependimento e vem depois da convicção. Quando você reconhece, quando você se convence, quando você entende, você se contrista. E o que é contrição? É sinônimo de arrependimento. É arrependimento das próprias culpas, do próprio pecado. Contristar é tornar-se muito triste, é afligir-se. Em nossos dias não há contristação. Não há. Levamos o pecado numa boa. Levamos o erro tranquilo. Tiramos de letra.
Contristar-se, o coração contrito, não desprezará o Senhor. Meu Deus. A contrição é sinal de que houve arrependimento. A contrição é sinal de que houve convicção neste arrependimento. O marido briga com a esposa e no outro dia chega com um buquê de flores. Está tudo resolvido. Não houve contrição. Vai acontecer de novo. Pode esperar. A mãe, o filho briga com a mãe, se exaspera com a mãe e com o pai. Vai lá, pede desculpa. Se não houver verdadeira contrição, acontecerá de novo. Contrição é o que Davi fez quando cometeu aquele ato terrível, premeditado contra Urias e contra sua mulher. Antes de tudo isso, contra Deus. Porque quando a Bíblia diz, não adulterarás, ele está falando, Deus está falando. E quando isso acontece, o pecado é primeiro contra Deus. Meu Deus. Quando Davi confessa, ele diz, eu pequei, somente pequei contra o Senhor. O pecado é contra Deus, ofende a Deus, ofende a santidade de Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Então, quando você contristar-se, você deve entristecer-se. Davi, aqui no Salmo 51, demonstra essa contrição. Ele diz assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Davi entendia a importância e a eficácia da contrição na demonstração do arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, vou chegar lá também. Então, se eu realmente estou arrependido, eu preciso primeiro me convencer disso. E depois demonstrar isso com uma tristeza profunda, com uma tristeza verdadeira. Olha só, contrição é tornar-se muito triste, é afligir-se. Meu Deus, meu Deus. A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, ele chora amargamente. É um choro que entristece a sua alma. É um choro que alcança o seu espírito. Amargamente ele chora. Meu Deus. Glória seja dada a Jesus. Essa mensagem aqui é a mesma mensagem que eu tenho pregado no culto ao ar livre. Meu Deus. A mesma mensagem. Santo Aqui de testemunha, nosso fiel colaborador e cooperador na obra do Senhor, irmão Jonathan. É a mesma mensagem. Temos dito à Vila Aurora, arrependam-se e sejam perdoados. Arrependam-se e sejam salvos. Demonstrem arrependimento, convertendo-se dos vossos pecados. Meu Deus. A contrição, meus irmãos, é um ato de entristecer-se por ofender alguém. E esse alguém, em primeira instância, é Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago falou. Uma vez que nos constituímos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Meu Deus. É muito pouco citado esse texto. Meu Deus. De onde vêm as guerras? Tiago pergunta. Não será dos vossos deleites, dos vossos prazeres, dos vossos desejos, dos vossos anseios? Arrependimento é demonstrado pela convicção em primeira instância e segundo pela contrição. Partindo então para a confissão. Olha que interessante. Estou arrependido, Senhor. Então Deus olha primeiro e quer ver se tem convicção dentro do seu coração. Uma oração oca, uma oração vazia, pensando e arquitetando em fazer novamente, ou não demonstrando convicção genuína, é encontrada por Deus. Deus olha
e não vê convicção naquela oração. Ora e não recebe. Ora e não é atendido. Pede e não é compreendido ou atendido por Deus. Porque é como as ondas do mar. É vacilante. É trôpego. Meu Deus. Cambaleia em dois pensamentos. Aquele que ora sem fé, ora não acreditando, é como as ondas do mar. Uma hora lá, uma hora cá. Tiago falou isso. Confessar é declarar, é revelar, é declarar pecado ao confessar, é reconhecer. Irmãos, se orássemos abertamente, confessando os nossos pecados diante de Deus, abertamente na igreja, não teríamos mais oportunidade. Várias oportunidades seriam cortadas. Por isso você deve fazer isso na sua casa, aqui também, mas no seu entendimento, no seu coração. O fato é que nós não podemos deixar que o sol se ponha sem o fazermos. E confessar é descrever, é mostrar a Deus. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Qual? Qual pecado você quer que eu perdoe? Meu Deus. Qual pecado você está confessando? Qual pecado você gostaria de ter perdão? Não, Senhor, eu não atacado, me perdoa de todos os pecados. Isso aconteceu quando você se converteu. Agora você não é mais ignorante. Agora você é consciente. E todos os pecados não são mais ignorância. São pecados conscientes. Precisam ser confessados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meus irmãos, Meu Deus, meu Deus. levando essa mensagem em algumas tribunas, fui às vezes, fizeram algumas brincadeiras de mau gosto. Ô irmão, o culto não era de doutrina. E eu me pergunto, que culto não é de doutrina? Que reunião cristã não é de doutrina? Pois quando nos reunimos, uns têm salmos, outros têm cânticos espirituais, outros têm doutrina. Convicção, contrição e confissão. Tem que confessar. Tem que declarar, tem que pôr para fora, tem que demonstrar. Pecado só é perdoado se confessado. Não há pecado que não tenha perdão. O perdão de Deus é do tamanho do seu pecado. Agora, ele será perdoado quando você o confessar. Vamos partir para a conclusão e então a aplicação. Conversão, ou melhor, eu me arrependo e então eu me torno convicto, eu me contristo, eu confesso, aí você se converte. Pasmem, pasmem. Há muitos que não se converteram. Meu Deus. Há muitas igrejas lotadas de ímpios, de mundanos, de imundos, que levam as coisas de qualquer jeito e fazem as coisas de qualquer maneira. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Se não falarmos de arrependimento, de confissão, de contrição, de conversão e de divulgação do reino, estamos mentindo para aqueles que nos ouvem. Eu não posso negar a vocês a palavra de Deus. A mensagem principal da igreja é essa:
arrependam-se dos vossos pecados e então sejam perdoados. A conversão denota o quê? Mudar de partido. Ó, você era traficante? Não será mais. A partir de quando? De agora. Eu era, não é mais. Eu fazia, não faz mais. Se você se converteu, você muda de atitude. Uma legião, uma quantidade de mágicos praticavam artes mágicas no livro de Atos se convertem. Eles pegam uma montanha de livros de artes mágicas e queimam em praça pública, demonstrando a sua conversão genuína e verdadeira diante dos homens que os conheciam como mágicos. Você reprova, você rechaça, você abomina, você se afasta. Pedro, depois de 3 anos de andar com Jesus, quando você se converter, Pedro, confirma o ânimo dos seus irmãos. A possibilidade de fazer a obra, de caminhar, de fazer várias coisas, mesmo assim não sendo convertido. Mudar de partido, mudar de parecer, mudar de modo de vida, se transformar. E olha que legal isso aqui, irmãos. Em outra forma ou propriedade. Eu era carnal, eu era natural. E depois eu me torno espiritual. Há 3 tipos de pessoas nessa vida. Há os naturais, que ainda não se converteram. Há os carnais, que se converteram pela metade. E há o espiritual, que compreende tudo bem e por ninguém é discernido. Que tipo de pessoa somos? Somos naturais, não podemos mais. Não dá para voltar atrás. Ou somos espirituais, ou somos carnais. Paulo diz, eu não vos pude tratar como espirituais. Vocês são carnais. Mas falavam em línguas, mas eram carnais. Mas profetizavam, mas eram carnais. Permitiam coisas horrendas dentro da igreja. A conversão muda a pessoa de lado. Ela sai de lá e vem para cá. Ela muda de forma, ela era natural, agora é espiritual. Ela muda também, olha que interessante isso aqui. Converter, a minha letra é uma bênção, viu? É como transformar um bloco de cera em velas. Era um bloco de cera, agora são velas. Houve o quê? Houve uma conversão. Converter está relacionado ao ato da bola cair na cesta, ou da bola passar pela trave e entrar na rede. Ela foi convertida em pontos para o time do lado X. Conversão é mudar de lado. Não dá para ficar em cima do muro, viu? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos, disse Elias? Se Deus é o Senhor, serviu. Se Baal é o Senhor, serviu. Tinha uma gíria cristã, né? Diz que cristão não tem gíria, mas tem sim. Crente Raimundo, um pé na igreja. Vocês conhecem, né? Vamos lá. Eu quero voltar aqui, viu, meus irmãos? Aleluia, Deus! Quando você troca uma moeda por dinheiro, você converte. Você converte. Conversão não é... Você? Glória a Deus. Aleluia! Santo é o Senhor. Transformar-se, mudar-se. Isso é conversão, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Conversão é isso, viu, Douglas? Glória a Deus. Viu, Carol? Conversão é isso, é você mudar. Mudar de forma. Mudar de propriedade. Mudar de lado. Mudar de partido. A Bíblia diz, éramos escravos do pecado, mas fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor. Saímos das trevas para a luz. Éramos pecadores e agora somos santos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos santificou pela sua palavra. Glória a Deus. E por fim, o arrependimento é culminado com a declaração pública da nossa fé.
Jesus disse para os discípulos: agora vocês vão demonstrar, pregando o meu evangelho em público. E o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. E os mesmos integravam-se à igreja e passaram a pregar o evangelho. Eu pergunto a você: você tem pregado o evangelho? Meu Deus. Tudo bem? Glória. Oh, glória. Meus irmãos, mais uma vez lhes pergunto: tem pregado o evangelho? Porque esta é uma das principais demonstrações de arrependimento na Bíblia. É aquele que passa a pregar o evangelho de Cristo. Então você saberá se você realmente se arrependeu quando você fizer estas 5 análises em sua vida. Primeiro, se há convicção de que você é o que é, e para onde você vai se não mudar. Se você se contristar e se entristecer logo em seguida, quando descobrir quem você realmente é. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Aleluia. Todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. O homem está morto em seus pecados. O homem é inimigo de Deus. Glória a Deus. Então, se você demonstrar, primeiro, convicção, contrição, confissão, conversão, e você declarar de maneira pública: sim, o seu arrependimento é genuíno. Se isso não acontece, você está em débito com a sua própria conversão. Eu sugiro que você reveja a sua conversão. Não estou falando de chamado, não estou falando de ordenamento, eu estou falando de salvação, eu estou falando de vida eterna com Cristo no céu de luz. Se você tem um chamado para pregar, para cantar, para ensinar, para instruir, ou qual parte do corpo você faça parte, não é esse o assunto. Eu estou falando de salvação eterna. Jonas entra na cidade e diz assim, e acabo aqui: 40 dias. 40 dias. Esse negócio aqui vai cair por terra. Deus vai invadir essa cidade aqui e vai transformar esse lugar. Do rei até o jumento, todos, a uma só atitude, cerraram a boca e declararam jejum. Não, Senhor, nós nos arrependemos, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos o alvo, mas está aqui a demonstração do nosso arrependimento. Toda aquela geração foi convertida. O maior avivamento bíblico, quase 120 mil pessoas. Mas temos que demonstrar arrependimento. Meus irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus nos abençoe em tudo.